Olá pessoal, bom dia, vamos dar início a mais uma aula. A gente vai finalizar então o módulo 24, corrigindo as tarefas que eu deixei para vocês fazerem em casa, tá bom? Então vamos lá na página 443 pra gente corrigir, tá? Eu deixei o exercício número 4 e o número 5. O número 4 era bem simplesinho, deixa eu só dar um zoom aqui que eu não tô enxergando nada. Ele falava pra gente calcular a área do losango. Deixa eu pegar meu giz que eu perdi aqui. Pra gente calcular a área dos losangos, né? Então ele deu pra gente ali alguns losangos e a gente vai calcular a área deles. Como calcular a mesma área de um losango? Diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Então lá na letra A, quanto que media as diagonais? A menor media 5, a maior media 6. Então era só fazer. Então a área é igual 5 vezes 6 dividido por 2. 5 vezes 6, 30, dividido por 2 dá 15. Então, a área é 15 centímetros quadrados, tá? E na letra B, a gente tinha uma diagonal medindo 12, uma diagonal medindo 16 e um lado ali medindo 10. Tem 3 medidas. O que a gente faz agora com aquele 10 ali? A gente ignora ele, porque ele tá ali só pra confundir a gente, né? Ele só deu o lado, né? É o que ele quis dizer ali que o lado mede 10. Então, a gente ignora e usa só o 12 e o 16. Então, a área ali vai ser igual a 12 vezes 16 dividido por 2. E quanto que é 12 vezes 16 dividido por 2? Eu fiz aqui já, deu 96, tá? Eu não vou fazer de novo, como é tarefa de casa, vocês já fizeram, tá? Então, deu 96 centímetros quadrados. Letra C. Bom, olha só, a letra C, ele deu ali pra gente um losango. Quais são as medidas das diagonais ali? Eu não sei. Eu poderia pegar esse desenho e quebrar ele e montar, tentar montar ali alguma coisa, um quadrado, não sei. Mas ia dar muito trabalho. O que a gente pode usar aqui? A gente pode usar a área do paralelogramo, que vocês já aprenderam a calcular também a área do paralelogramo. Como que é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Conta quantos quadradinhos tem ali na base. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a área aqui é igual a base vezes altura. Então, vai ficar 5 vezes... Quanto tem de altura? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 5 vezes 4. E quanto que é 5 vezes 4? 20. Então, a área aqui do paralelogramo é 20. Quando a gente tem um paralelogramo, quando a gente tem um losango, a gente também tem um paralelogramo, tá? Todo losango é um paralelogramo, ok? Então, era só isso. Ali na número 5, ele deu um desenho, que eu falei pra vocês que vocês iam ter que desmembrá-lo, né, ali pra conseguir resolver. Então, olha só. Ele dividiu em 3 polígonos, né? Os 2 que ficou aqui na ponta são paralelogramos. E aqui embaixo ficou um trapézio. Como que é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Quem que é a base ali? 2, não é? E a altura não é 4? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, na número 5. Vai ser a área do paralelogramo. Então, vai ser base vezes altura. A base é 2, a altura é 4. 2 vezes 4, 8. E a área do trapézio. Qual que é a área do trapézio? Base maior ou menor, não faz, mas base menor, vezes a altura, dividido por 2. Quem que é a base menor? 2. Quem que é a base maior? Tá vendo que ele pega as bases do paralelogramo? Então é 4, né? Vezes a altura, que ali tá falando que é 1, e a gente divide por 2. 2 mais 4, 6. 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, qual que vai ser a área desse desenho todo aí? 2 vezes a área do paralelogramo, que a gente tem 2 paralelogramos, mais a área do trapézio. Então, vai ser 2 vezes 8 mais 3. 2 vezes 8, 16. 16 mais 3, 19. Então, é 19 centímetros quadrados. Ai, professora, eu fiz diferente. Deu 19 centímetros quadrados? Deu, então tá certo.
Provavelmente tá certo, né? Talvez você fez errado aí também, fez qualquer coisa e no final deu 19 por um acaso, né? Mas talvez você tenha feito de outra forma, calculando de outro jeito, que deu 19 e tá certo, tá bom? E aí foi isso. Eu vou apagar agora pra gente começar o nosso novo módulo, que é comprimento da circunferência e área do círculo, tá? Então corrijam aí que eu vou apagar. Então agora a gente vai começar o nosso módulo 25, comprimento da circunferência e área do círculo. Aí ele fala algumas coisinhas ali pra gente, ó. O círculo é uma forma geométrica que fascina a humanidade desde os povos mais antigos. Esse fascínio talvez esteja ligado ao formato de corpos celestes, evidenciando quando observamos fenômenos como o eclipse total do Sol. Então, o círculo, ele veio com já era algo que eles queriam estudar antigamente, né, desde os povos antigos, porque o Sol tá lá no formato de um círculo, aí quando tem o eclipse ali que ele fala pra gente, né, aí pega parte de um círculo, né, enfim, então já veio aí a curiosidade para eles estudarem, então, uma circunferência, né, e o círculo. Aí ele fala uma coisinha ali que eu não vou ler, vocês podem ler depois, tá? Por que surgiu essa necessidade, então, de começar a calcular as áreas do círculo, comprimento de uma circunferência, enfim. Vamos ali na página 446, que ele fala o número π. E aí, quem já ouviu falar sobre o número π? Acredito que todos vocês já ouviram, né? O π, a gente ouve falar dele, né? E a gente pensa, pra que o π serve? E aí, pra que ele serve? Ele tem uma serventia, né? E a gente vai descobrir hoje o que é esse número π, tá bom? Então, olha só. Observe lá na página 446. Observe as duas circunferências desenhadas a seguir, em que foram destacados os diâmetros D1 e D2 e os comprimentos C1 e C2. Então, o que é o diâmetro? O diâmetro, ele vai de um ponto a outro da circunferência e ele passa pelo centro. Então, tudo aquilo ali é o diâmetro, tá? Então, na primeira circunferência, a gente tem o diâmetro 1, na segunda, a gente tem o diâmetro 2, tá? E aí, ele conta uma historinha, né, ó. Imagine que duas formigas fossem dar uma volta completa, cada uma em torno de uma circunferência. Qual das formigas teria que andar mais? Só de olhar ali, a gente já sabe quem vai andar mais, né, ó. Eu olhei e vi, bom, a primeira circunferência é menor, então a formiguinha ali vai andar menos, né? E é isso que ele fala, ó, uma rápida análise visual mostra que a formiga preta, que é da direita, andaria mais do que a marrom, que é da esquerda. De fato, o C2, então, é maior que o C1, pois o D2 é maior que o D1. Então, se o diâmetro é maior, a circunferência, o comprimento da nossa circunferência, ele também vai ser maior, tá? Mas é possível saber o quanto a mais? Bom, só de olhar ali eu sei que ela vai andar mais. Mas quanto a mais será que ela vai andar? Só de olhar eu sei? Não, né? Aí vai exigir cálculos, tá? Então, por exemplo, supondo que D2 fosse o dobro de D1, qual seria a relação entre o comprimento? Será então que ela ia andar o dobro mesmo? Será que se o diâmetro fosse o dobro do diâmetro da outra circunferência, da menor, será que o comprimento também seria o dobro? A seguir, você vai fazer uma experiência que vai ajudar você a responder essa pergunta. Tá, aqui o que acontece? Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia dar pra vocês algumas latinhas e barbante. E a gente ia fazer isso junto. Como a gente não tá em sala de aula, então não vai ser possível vocês fazerem. Se vocês tiverem barbante e latas, coisas aí que formam a circunferência, vocês podem fazer essa experiência também. Se não quiser, não tem problema, eu vou fazer. Então, olha só. Eu peguei aqui uma caneca, tá? Porque daí a gente tem aqui uma circunferência, tá vendo? Eu peguei um cofrinho, tá? Que tem aqui também uma circunferência. Eu peguei esse potinho aqui, ó, que ele tem uma circunferência aqui também. E eu peguei uma peneira, tá? E aí eu peguei um barbante também, tá? Tá aqui meu barbante. E a gente vai fazer junto, então, essa experiência. No caso, assim, eu vou fazer e vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Utilizando um pedaço de barbante, contorne cada lata. No caso, não vai ser cada lata, né? Vai ser cada um desses objetos aqui. Em seguida, estique o barbante e meça seu comprimento, como indicado na figura a seguir. Após medir o comprimento da circunferência de cada lata, anote as medidas na tabela da página a seguir. Então, lá na tabela tem assim, lata 1, lata 2, 3, 4 e 5.
Eu vou colocar outros nomes aqui e eu vou fazer uma tabela, tá? Então eu vou pausar aqui agora e vou fazer pra vocês copiarem, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui lata 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 4 objetos aqui, tá? O quinto objeto eu quero que vocês façam em casa, tá? Então procure na casa de vocês um objeto assim, cilíndrico, tá? E você vai fazer na sua casa, tá bom? Pode ser depois da aula, pode ser depois que eu completar minha tabela, você pausa e faz, tá? Aí você vai precisar de um barbante. Se você não tem barbante, não tem problema, pode ser uma linha de costura que sua mãe, seu pai tem, alguma coisa, tá? Pra você medir. Então vamos lá, ó. A lata 1 vai ser essa daqui, o meu cofrinho. Fala assim, comprimento C da circunferência. Então, o que é o comprimento C? É eu ver a medida assim, ó, tá? Desse comprimento aqui. Então, eu vou pegar meu barbante e vou dar uma volta completa aqui, ó. Ó, então ele juntou aqui. Eu vou marcar aqui, onde ele juntou. Ó, então o comprimento vai ser esse daqui. Quanto que ele mede? Então, eu vou pegar minha régua e vou medir. Então, ele mede exatamente 20 centímetros, ó. Deu o tamanho, 21, né? Porque ele passou um pouquinho, ó. Então, deu 21 centímetros o comprimento. Então, eu vou marcar aqui 21. E vocês também vão marcar 21 aí na casa de vocês, tá bom? Aí ele pede medida do diâmetro. A medida do diâmetro tem que ser bem no centro, tá? Claro que no olho pode ser que não seja. O meu aqui, ele ajuda no cofrinho, ó, porque ele tem onde eu ponho a moeda, tá vendo? E aí eu consigo, né, esse aqui vai ser o centro. Então, ó, o diâmetro é esse aqui, ó, de uma ponta a outra. Ó, então, essa aqui é a medida do meu diâmetro. Aí eu vou pegar minha régua e vou medir. Deu ali aproximadamente 7 centímetros, tá? Então, eu vou marcar aqui 7. Ok? Razão C sobre D. Essa aqui eu vou deixar pra fazer depois, tá bom? Vamos medir tudo, depois a gente faz as razões. Agora eu vou pegar a minha caneca. Então, vamos lá. Qual que é o comprimento da caneca? Então, ó, vou passar o barbante ao redor da caneca. Esse meu barbante é muito comprido. Ó. Então, passei o barbante ao redor da caneca. Vai dar mais ou menos essa medida aqui. Vou pôr na minha régua. Começando ali do 0. Mediu 20 aqui. Aí eu vou precisar mais de um pouco. Deixa eu pôr aqui em cima. Então, mediu 26,5, quase 27. Então, eu vou pôr aqui 26,5, tá? E qual que é o diâmetro da minha caneca? Então, o diâmetro, ó. Bom, aqui não tem igual o cofrinho, né? Algo que marca o meio. Olha só. Aqui embaixo tem, ó. Eu tenho exatamente o centro dela aqui embaixo. Então, eu vou usar aqui embaixo pra medir, tá? Então, vamos lá. Então, deu mais ou menos essa medida. Por aqui. Deu 7,5, quase 8. Então, vou pôr aqui, vou pôr 8 aqui, tá? Deu quase 8. Tá, agora o número 3 vai ser o meu pote. Esse aqui, ó. Então, vamos lá. Passar o barbante ao redor dele. Escapou. Difícil. Deixa eu pôr aqui em cima, tá? Isso. Então, aqui, medir. Aí, vou pegar na reta, tá? Vamos ver quanto que vai dar. Peraí que tá escapando. Então, ele deu isso aqui mais ou menos, tá? Aí, eu vou medir com a régua. Não vai dar pra mostrar pra vocês, tá? Porque agora essa medida deu grande. Deixa eu medir aqui. Deu 2 vezes a régua, deu 40 centímetros, tá? Então, o comprimento aqui do meu pote deu 40. Então, marca aí na tabela de vocês, 40. Aqui sim, né? Eu não vou conseguir medir exatamente no centro. Então, eu vou ter que pensar algo aproximado aí, né?
Claro que, gente, ó, eu não vou colocar aqui o meu barbante, ó, que tá óbvio que aqui não é o centro, né, ó. O centro tá mais pra cima, então ele é mais ou menos aqui, né? Então eu vou colocar a ponta do barbante, ó. Vai ser mais ou menos assim, né? Então, ó, essa medida aqui, né? Então eu vou colocar na minha régua. Então, ó, essa medida aqui na régua deu 13,5 centímetros. Então, vou pôr aqui. Ok? E agora, a peneira. Então, ó, vamos passar aqui o barbante ao redor da peneira. Pra ver quantos centímetros vai dar. Se encontrou aqui, né? Então, eu pego aqui e vou para a régua. Esse vai ser o maior de todos, né? Vamos ver quanto que vai dar. Aí 7,5. Então a minha peneira, ela tem de comprimento 47,5. Tá tudo em centímetros, tá, gente? Aí. E agora o diâmetro. Então o diâmetro, ó, tem que passar pelo centro, né? Então, ó, vou pegar aqui até aqui, né? Será que tá no centro? Acho que tá, né? Ó, um pouquinho mais pra cima, eu acho, assim, né? Então vai ser essa medida aqui, que vai dar 16 centímetros quase, né? Agora, então, pausa esse vídeo e vai lá. Procura aí alguma coisa na sua casa que tem o formato de um cilindro, vê se tem barbante, pode ser um cadarço de tênis também pra você medir, pode ser uma linha, que nem eu falei, né? Tá? Então procura e faz aí o número 5, tá bom? E assim que terminar, volta pra gente fazer, tá? Agora o comprimento sobre o diâmetro. Vamos ver quanto que vai dar, então? Eu vou fazer isso usando o calculador, tá? Tá, aqui eu não vou precisar, né? 21 sobre 7, 21 dividido por 7 dá 3. Esse aqui vai dar exato, não precisa de calculador. O próximo, 26,5 dividido por 8. Deu 3,31. Aqui, 40 dividido por 13,5. Deu 2,96, posso arredondar para 3 aqui, tá? Porque 96 tá bem próximo do 3. E aqui, 47,5 dividido por 16. Deu 2,96 também, né? Tá bem próximo do 3. E aí vocês façam na casa de vocês os dois últimos, o 5, né? Aí calcula o comprimento, o diâmetro e coloca aqui, tá? Beleza. Número 5. Analise os resultados obtidos e compare-os com os dois demais... Ah, tá, que se tivesse feito em grupo, tá? A que conclusão você pode chegar sobre o valor da razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência? Então, olha só, quando a gente dividiu, ó, aqui deu 3, 3 e 3, aqui deu 3,31. Será que vai dar sempre 3? Acho que não, né? Aqui deu 3,31. Será que eu medi um pouquinho a mais, né? Porque usando barbante, né? Às vezes ficou tortinho. E aí, o que acontece? Então, o que acontece é que o meu deu 3 aqui, porque não deu... eu usei arredondamentos, né? Lembra que eu falei assim, deu quase 16,5. Deu quase 16, aí eu coloquei 16, né? Ai, deu quase 13,5, aí eu coloquei 13,5. Quando a gente divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro, vai dar o valor de π. Sempre vai dar o valor de π. Quem que é esse valor de π? Bom, o valor de π, ele é um número infinito, tá? Ele vai lá para o infinito, a gente não sabe ele inteiro. Mas ele é aproximadamente 3,14. Então, na casa de vocês, quando você pegar um objeto e fazer isso que eu fiz, ele tem que dar aproximadamente 3,14. Tá vendo que o meu ele deu, ó, por volta de 3, né? Porque eu arredondei. E aqui deu 3,31. Pode ser que o seu dê 3,5, 2,96, como deu o meu. Agora, por exemplo, pode dar 7? Não, né? É um número muito distante. Então, não pode dar 7. Pode dar
2, acho que 2 não pode, que 2 é um número, né, tá distante um pouco de 3,14. Então, arruma aí, mede um pouquinho melhor pra ver o que vai dar, tá? Então, é isso. Então, aqui ele pergunta, né, ó, a que conclusão você pode chegar sobre o valor da razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência? Então, o valor, então, a razão entre o comprimento e o diâmetro é π, tá? Aí você pode pensar, então o π é 3? Não, porque lembra que a gente aproximou, tá? Então, mas sempre vai ser π. Se a gente tivesse feito certinho, daria π. Na mão é muito difícil a gente fazer certinho, porque a gente trabalha com centímetros, a gente desconsidera o milímetro, né? Ó, o meu barbante, por exemplo, ele tá desfiando na ponta, né? Então, acaba pegando ali meio centímetro às vezes. Mas se você fizer no computador, por exemplo, isso, usar um programa como o GeoGebra, né? Que é um programa muito bom que a gente tem, ele vai dar exato, tá? E aí ele vai dar o número π ali certinho, tá bom? Aí o exercício número 1, pra gente finalizar não, né? Que ainda tem o teste, mas ele fala assim, ó. Considere o problema das formigas apresentado no início da sessão anterior. Se o diâmetro D2 mede o dobro do diâmetro D1, qual é a relação entre o comprimento C2 e C1 percorrido pelas duas formigas? Justifique sua resposta. Eu vou apagar aqui então pra gente fazer, tá bom? Copia isso aí no caderno de vocês. Eu quero que vocês façam esse número 5, tá bom? E eu vou apagar pra gente fazer o exercício 1. Então, olha só o que ele falou pra gente. Para considerar o problema da formiga, né? Se o diâmetro D2 mede o dobro do diâmetro D1. Então, o que ele está falando pra gente? Que D2 é igual a 2 vezes o D1, não é? Ele é o dobro, né? Então, o D2 é igual a 2 vezes o D1. Qual é a relação entre os comprimentos C2 e C1 percorrido pelas formigas? Então, será que o comprimento vai ser o dobro também? Então, qual que vai ser esta relação? Então, vamos pensar o seguinte, ó. A gente sabe que D2 sobre D1 é igual ao quê? O D2 não é a mesma coisa que 2D1? Então, no lugar de D2, a gente vai colocar 2D1, tá? Então, aí aqui sobre D1. Aí aqui a gente pode simplificar, né, ó. D1 com D1, que vai dar 2. Então, a relação do D2 com o D1 é 2, certo? Ok. E agora os comprimentos. Bom, então a gente vai usar o seguinte, ó. O comprimento 1 dividido pelo diâmetro 1 é igual ao comprimento 2 dividido pelo diâmetro 2. Porque a gente já sabe, né, que o comprimento dividido pelo diâmetro vai dar o π, 3,14, né, aproximadamente. Então, quando a gente dividir C1 por D1 é a mesma coisa que C2 por D2, que é o π. Tá, se a gente fizer essa multiplicação cruzada aqui, ó, vai dar o seguinte, ó. D1 vezes C2 é igual C1 sobre o D2. Agora, eu vou deixar... Deixa eu só olhar como que eu fiz aqui. Vou fazer igual. Eu vou deixar o D junto com o D e o C com o C, ó. Então, eu vou deixar vou passar o C para ficar junto com o C e o D para ficar junto com o D, tá? Então, olha só. Vou deixar o C2 aqui. O C1 tá multiplicando, vou passar ele dividindo, tá? E aqui ficou o D2 ali. O D1 tá multiplicando, vou passar ele para lá dividindo. A gente tem essa relação. Quem que é o... eu coloquei os números errados, ó. Aqui é D1 e aqui ficou o C2 e veio pra cá o C1, certo? A gente já viu que D2 sobre D1 é 2. D2 sobre D1, então isso daqui, ó, é 2. Então, o C2 sobre o C1, ele também é 2, tá? E era isso
que ele pedia pra gente, que ele queria a relação, ó. Qual é a relação entre o comprimento C2 e C1 percorrido pela formiga? Então, é 2. Então, se a gente dobrou o diâmetro, a gente dobra também o comprimento, tá? E é isso, gente. Daí, a gente vai fazer o teste agora, tá? Eu vou apagar aqui pra gente fazer, tá bom? Então, lá na página 458, vamos fazer a questão número 1 do teste, que fala assim. Para atravessar uma praça circular, Arthur caminhou em linha reta, passando pelo centro dessa praça. Então, ali, ó, o que está em vermelho é o que o Arthur caminhou. O que é aquela medida? É o diâmetro, não é? Ele passou pelo centro de uma ponta a outra. Ok. Seu amigo Renato, saindo junto com o Arthur, chegando ao mesmo ponto, preferiu contornar a praça. Na figura, o trajeto de Arthur está identificado de vermelho e o Renato em azul, tá? Então, o Arthur foi reto, né, fazendo o diâmetro, e o Renato, ele resolveu dar a volta. Então, ó, se ele tivesse feito tudo isso daqui, ele teria feito o comprimento, né, da circunferência. Só que ele parou aqui, na metade. Então, é o comprimento sobre 2, né, ele caminhou metade desse comprimento. A distância percorrida por Renato foi igual a x vezes a distância percorrida por Arthur. O valor de x é aproximadamente quanto? Então, vamos pensar o seguinte, ó. A distância que o Renato percorreu foi o comprimento sobre 2, não foi? E ele está falando que essa distância foi x vezes a distância do Arthur. E o Arthur percorreu quem? O diâmetro, não foi? Então, é igual a x vezes o diâmetro. E aí, quem que é o nosso x? Bom, vamos manipular ali, ó. O 2 está dividindo, eu vou passar ele para lá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. C é igual a 2 vezes xd. Agora, o d tá aqui, vou passar ele para cá dividindo, tá? Então, fica assim, ó. C sobre d é igual a 2x. Quem que é C sobre d? É o π. E quem que é o π? Aproximadamente 3,14. Então, aqui no lugar de C sobre d, vou colocar 3,14, tá? Então, 2x, vou só mudar de lugar, tá? É igual a 3,14. Então, quem que é o x? É 3,14 dividido por 2. E aí, se você dividir 3,14 por 2, vai dar 1,57, que daí vai ser aproximadamente ali 1,6, né? Que é a letra B, tá? Então, essa é a distância x que... né? Então, o Renato, ele percorreu 1,56 vezes a distância de Arthur. Então, quem que foi mais espertinho aí? Se queria chegar mais rápido ou se queria andar menos? Foi o Arthur, né? Agora, se eles estavam fazendo uma caminhada ali pra emagrecer, de repente, né? Ou pra, sei lá, se exercitar. Aí, né? Melhor fazer igual o Renato, né? Andar um pouquinho mais. Ok, pessoal? E aí, por hoje é só, tá bom? Aí, eu deixei pra vocês fazerem. Deixa eu olhar aqui no cronograma. Esqueci, acho que foi 1 e 2, né? Isso, 1 e 2. Na página 461, que fala o seguinte. Durante a atividade em que foram medidos o comprimento e o diâmetro de várias circunferências, Rafael esqueceu de escrever qual circunferência se referia a cada medição de diâmetro. Veja como ficou a tabela. Então, ele colocou um comprimento ali. E aí, em seu caderno, Rafael encontrou as seguintes anotações. Aí ele encontrou as medidas dos diâmetros. Aí você vai completar na tabela quais são os diâmetros. Lembrando que quando você dividir o comprimento pelo diâmetro, tem que dar o π, que é 3,14, tá? Então, você vai resolver ali. E a número 2 também é bem legal de fazer, tá? A figura abaixo mostra o retângulo ABCD, que foi decomposto por 4 quadrados. Em cada ele está inscrito uma circunferência. E a medida do raio das circunferências menores é R. Aí ele vai pedir algumas coisinhas ali pra vocês, tá? Qual a medida do raio da vermelha, da azul. Aí ele vai dar um comprimento ali pra elas. Vai pedir pra vocês calcularem o comprimento de outras, né? E aí explicar o que você pensou ali, tá? É o que a gente viu na aula de hoje, tá bom? Não vai ter nada mirabolante aí pra vocês fazerem, tá bom? Bem facinho aí de fazer. Ok, pessoal? Então façam a tarefa. Aí na quinta-feira a gente corrige então. Tá bom, gente? Tenham um ótimo dia, boa semana aí pra vocês, bons estudos e até quinta-feira. Tchau!